Olá para você, telespectador internauta, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um projeto de pesquisa que trata de Sistema de Informação Geográfica Participativo, que mobilizou a comunidade do bairro Novo Recreio, na região do Cabo Sul, aqui em Guarulhos. Nesse projeto, a comunidade fez várias discussões socioambientais envolvendo água, energia e alimento. Quem vem falar sobre esse projeto para a gente é a pesquisadora da Universidade de São Paulo, Carolina Carvalho. Ela já está aqui com a gente vai falar sobre esse projeto que integrou a tese de pós-doutorado da Carolina. Carolina, seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista. Obrigada, agradeço o convite. Carolina, Pode falar. Carolina, você que tem formação em geologia, no seu mestrado você estudou as áreas de desertificação no Piauí. No doutorado você analisou aí a expansão sustentável de biodiesel de Dendê lá no Pará e de repente veio aqui para Guarulhos fazer esse projeto, né, no âmbito aí no âmbito socioambiental. Então, a gente gostaria de saber o que te levou a fazer esse projeto, né, essa análise aqui em Guarulhos. Então, é uma longa história, né? Realmente eu fiz o mestrado em sensoramento remoto, fiz o meu doutorado em planejamento ambiental, trabalhei no Pará com a expansão do biodiesel de Dendê em áreas degradadas, mas eu fiz o doutorado sanduíche, né? Eu passei 3 meses na Suécia, no Instituto Real de Tecnologia, e lá eu tive contato com os bairros, são chamados os bairros ecológicos, né, dentro das cidades. E lá eu comecei assim, eu gostei muito, né, desse tema, eu gostei muito de visitar os bairros, de visitar como que são as ações deles para tornar a vida, né, a rotina dos moradores, dos cidadãos mais saudável, né, mais humana, com a economia de energia, economia de recursos, né, economia de água, e não só a economia, né, a gestão eficiente. E também a igualdade, né, a distribuição dos recursos. Então, assim, eu me apaixonei por esse tema no doutorado. Não trabalhei no doutorado com esse tema, mas isso ficou na minha cabeça e eu já tinha, né, esse background, né, em sensoramento remoto, em mapeamento. E quando eu defendi o meu doutorado, que foi em 2015, eu entrei em contato com o professor Leandro Giatti, que foi meu supervisor no pós-doutorado da Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, e conversando com ele também tinha interesse em trabalhar com métodos participativos, né, e no contexto urbano, né, em cidades sustentáveis. Então a gente juntou, né, os nossos interesses e eu acabei indo trabalhar com cidades sustentáveis e com mapeamento participativo. Foi essa a voltinha que eu dei, né, para chegar nesse ponto. Certo. E como que foi escolhido, né, o bairro do Novo Recreio? Teve algum critério para escolher especificamente essa região de Guarulhos? Teve. Quando eu cheguei para conversar com o professor Leandro, já estava tendo o projeto ResNexus. O projeto ResNexus foi um projeto grande que foi feito entre 3 cidades, né, Guarulhos, a cidade de Guarulhos, a cidade de Kampala, em Uganda, e a cidade de Sofia, na Bulgária. Né, foi financiado aqui no Brasil pela FAPESP, por outros órgãos internacionais nesses outros 2 países, e esse projeto ResNexus já estava, né, alocado para trabalhar em Guarulhos. O meu professor já estava lá e tinha toda uma equipe trabalhando, e nós começamos a procurar locais para atuar. A gente procurou mais se enfocar em locais periféricos, que são os locais que têm mais problemas, né, de acesso a recursos, de desigualdades e tudo. E a equipe já tinha um contato com um outro pesquisador que já trabalhou lá por algum tempo, então nós conseguimos, essa pessoa colocou a gente em contato com o Clube de Mães do Novo Recreio, né, liderado pela dona Cida, e ela permitiu que a gente trabalhasse em conjunto, né, lá no bairro, em conjunto com eles, em uma parceria com eles, para desenvolver o nosso projeto. E também com a UBS local. E agora, como que você explica aí o Sistema de Informação Geográfica Participativa? O que é isso?
Então, isso, Sistema de Informação Geográfica é o nosso SIG, né? A gente abrevia para SIG, é o SIG tradicional. São os mapas, as camadas de mapas que, por exemplo, tem o GeoSampa em São Paulo, que a gente acessa vários tipos de mapas, mapas de ruas, mapas de solo, mapas de vegetação. Esses são os mapas que a gente diz que são tradicionais, né? Eles são mapeados pelos órgãos, eles são informações capturadas pelos órgãos oficiais, como IBGE, Secretaria de Meio Ambiente. Então, são produzidos mapas que ficam ou não à disposição da população, né? Só que esses mapas não contêm a percepção das pessoas, né? A percepção do cidadão, e o que ele acha, né? Como ele vive na cidade, como ele vive no bairro. Aí, na década de 90, começou o Sistema de Informação Geográfica com esse elemento participativo. Começaram a integrar a percepção das pessoas dentro do Sistema de Informação Geográfica. E aí deu origem a esse termo, né? Sistema de Informação Geográfica Participativo, que eu tenho usado bastante mapeamento participativo para simplificar, porque é um processo de mapeamento, né? E então, com esse meu background, né, nesse mapeamento e a experiência do professor Leandro com abordagens participativas, nós unimos os dois elementos e decidimos fazer um projeto de mapeamento participativo para a governança, né, para mapear os indicadores socioambientais da cidade de Guarulhos, e atuamos assim, especificamente no Novo Recreio. Posteriormente também atuamos na cidade toda. Foi isso, mais ou menos. E você já tinha feito esse tipo de aplicação antes, né, desse sistema do SIG participativo, ou foi a primeira vez? Foi a primeira vez, foi realmente meu primeiro contato, assim, fazendo esse processo todo. Eu tive aulas no Instituto Holandês, em 2013, que eu tive uma aula só sobre isso, né? Um professor especialista falou um pouco sobre o mapeamento participativo. Eu gostei muito, mas eu nunca tinha aplicado. Foi a primeira vez no meu pós-doutorado mesmo. E como que foi essa aproximação com a comunidade lá do Recreio? Como é que foi essa primeira fase aí de aplicação desse mapeamento? Foi bem facilitada justamente por conta de já outros colegas, né, pesquisadores, já terem um contato com a comunidade e nos colocaram em contato com a dona Cida do Clube de Mães, né, e também com a Fabiana da UBS local. Então já facilitou justamente essa entrada, né, conhecer as pessoas. Já facilitou também estabelecer esse processo de confiança, que a questão mais importante, né, do mapeamento participativo é você estabelecer essa confiança com a comunidade, né, essa conversa, né, esse processo. Não é nem o mapa, é o menos importante do processo. Um método participativo tem que contar muito com a conversa, né, com a comunidade. Então foi assim que, com a ajuda, né, do pessoal que já pesquisou lá antes, que a gente conseguiu esse contato. Então a gente foi entrando na comunidade. O nosso processo foi feito com jovens de 14 a 17 anos e foi por 4 meses, foi no ano de 2017, de abril a julho, mais ou menos. Teve também alguns encontros em agosto, mas foram 4 meses de curso, e foi um curso que a USP ofereceu. A gente ofereceu como curso de extensão em mapeamento participativo para a saúde ambiental, né? Então, o maior objetivo desse curso lá no Clube de Mães, com os jovens que frequentavam essa ONG, em outras atividades, né, foi passar para eles essa ideia, né, de planejamento ambiental, planejamento urbano, mapeamento, e gerar ali uma conscientização, né, aos aspectos socioambientais locais. Basicamente foi isso. E como que vocês fizeram, por exemplo, essas discussões, né? Como que vocês fizeram eles contarem para vocês, identificarem os problemas que eles imaginavam, enfim, ou sabiam que havia no bairro, identificar como que eles podiam solucionar? Como que foi feito isso? O mapeamento participativo é um processo assim, muito interessante, porque quando a gente chega numa sala cheia de gente que a gente não conhece, né, por exemplo, um grupo de jovens, ou então eu vou chegar para facilitar um processo que as pessoas têm que falar, pode ser, assim, não é uma coisa muito confortável, né, as pessoas ficam tímidas, não vão querer se expressar ali logo de cara. Mas o mapa, como ele é um papel que você coloca na mesa e você fala assim, pessoal, vamos localizar aqui as nossas casas,
as nossas escolas, os restaurantes que a gente vai, ou o que for, né, da nossa rotina ali, é muito mais fácil. Então, todo esse processo foi participativo, assim, do início ao fim. Teve aulas, né, teve um fluxo de aulas com temas específicos, mas todas as aulas foram embasadas em abordagens participativas. Então, no início, nós usamos mapas falantes, que são desenhos livres, né, que os participantes fazem sobre locais e problemas da região, o que eles enfrentam no dia a dia, então é livre. O participante, ele desenha aquilo que ele, por exemplo, quer representar uma rua esburacada. Ele coloca e faz realmente a rua esburacada, coloca o nome da rua, conta ali um pouquinho a experiência dele e apresenta isso para a gente depois. Então é muito fácil, a pessoa se sente muito mais confortável em expressar os problemas locais nesse processo de desenhar e de ser em grupos menores do que se ele estivesse falando sozinho, né, para uma plateia, por exemplo. Então, todo o nosso curso foi assim, a gente usou o mapa falante, usamos depois, a gente fez mapas temáticos com base em um mapa do Google Maps mesmo, impresso, a gente colocou uma folha de papel transparente por cima e o pessoal, os alunos marcaram as feições ali problemáticas do bairro. Aqui ocorreu um deslizamento 10 anos atrás, eles marcaram. Aqui nessa rua tem falta de água, falta de energia, eles marcaram. Depois a gente também trabalhou, depois que os problemas foram mapeados, nós trabalhamos o jornal comunitário e o painel integrado, que também são abordagens participativas, que fazem com que as pessoas falem o que elas pensam para solucionar tudo aquilo. Então, tudo isso é muito dinâmico, sabe? É isso, mais ou menos. E porque, principalmente, as discussões, né, pelo que a gente acompanhou, elas giraram em torno de 3 temas, que é água, energia e alimento. Por que esses 3 temas? O Resnexus foi um projeto que a gente participou, esse é um projeto que já tinha iniciado, né, antes de eu começar a minha pesquisa. Ele foi um projeto que avaliou a interdependência, né, a conexão entre os recursos água, energia e alimento dentro da sustentabilidade urbana, né, porque cada elemento, um depende do outro. Se falta água, vai faltar energia. Se falta água, vai faltar alimentos em algum momento. Então, é sempre essa conexão desses 3 elementos. A gente pode colocar mais elementos, mas assim, o projeto em questão foi água, energia e alimentos. Foi por isso que a gente trabalhou esses temas com eles. Tá, vocês então utilizaram várias ferramentas para captar as informações dos estudantes. No caso do sistema virtual, né, do sistema online, vocês utilizaram então essas informações para você mesma que colocou essas informações no sistema? Então, foram 2 partes também dentro desse curso, né? Primeiro, o mapa que eles fizeram com base em um mapa base do Google Maps, que eles marcaram ali os locais mais problemáticos do bairro, eu digitalizei usando o software aberto, que é o QuantumGIS. É um software específico de geoprocessamento. Então, eu peguei tudo que eles produziram, digitalizei e gerei um mapa para eles, né? Esse mapa está disponível no meu site, em publicações, nos guias que a gente também publicou, né? Esse foi uma etapa, é um mapa estático, né? E fixo. A gente também usou o Maptionary, é uma ferramenta, é uma plataforma de mapeamento participativo online. Ele é um questionário em cima de um mapa. Então, com ele eu elaborei perguntas, né? Eu e a equipe, a gente elaborou perguntas para serem respondidas pelos estudantes para planejar um bairro futuro. Então, diferente de mapear os problemas, colocamos questões, por exemplo, onde você gostaria que houvesse uma escola, onde você gostaria que houvesse mais opções de lazer, né? Então, são só exemplos das perguntas que a gente fez para eles. E aí, os jovens foram ali, acessaram o link do questionário, abriu ali um mapa para eles com essas perguntas, e eles foram marcando, respondendo as perguntas, marcando no mapa as bolinhas que apareceram, sabe? Então a gente usou essa ferramenta, que é uma plataforma online. No fim das contas, a gente coloca todos esses dados juntos no software de geoprocessamento. E aí a gente tem ali o sistema, né, o sistema participativo. Certo. Nesse primeiro bloco, a gente se dedicou a entender como é que foi essa aplicação, como que vocês conseguiram depreender essas informações dos alunos. Agora, no segundo bloco, a gente vai querer saber quais foram os resultados. Então, você que está assistindo o programa, não sai daí, porque a gente já volta com as conclusões desse projeto aí, desse sistema de informação geográfica participativo. Não saia daí.
De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto a pesquisadora da USP, Carolina Carvalho, que está contando para a gente como é que aconteceu a aplicação do seu projeto de pós-doutoramento, que foi justamente um sistema de informação geográfica participativo que mobilizou a comunidade do bairro Novo Recreio, aqui em Guarulhos. Justamente essa comunidade começou a discutir questões socioambientais. Carolina, conta pra gente quais foram os principais problemas que esses estudantes e também que a comunidade, né, que os guarulhenses identificaram ali na região. Como o nosso projeto ele girou em torno de água, energia e alimentos, nós pedimos para eles mapearem os locais onde falta água, energia e alimentos, né, em primeiro lugar. Então, o mapa final que a gente teve foram ruas inteiras com rodízio de água já não é uma novidade, né, em Guarulhos, mas a gente teve isso em detalhes pelo mapeamento, quais foram as ruas que realmente estavam sem ter água, ruas sem acesso à energia e locais onde eles conseguiam comprar os alimentos e considerações sobre isso, como, por exemplo, os preços, disponibilidade de alimentos frescos, né, como frutas e verduras, que lá a gente observou que menos, né, são menores quantidades de alimentos frescos do que no centro da cidade, por exemplo, e outros problemas também que eles falaram, né, para a gente no processo, o acesso, né, de ônibus lá em dias de chuva, a mobilidade, né, o acesso de quem tem que ir para o centro de Guarulhos é complicado, né, às vezes tem que pegar, eu não lembro agora, mas alguém comentou que eram só 2 ônibus que tinha que pegar para chegar até o centro de Guarulhos. Então, mobilidade também foi um problema que eles falaram bastante, a distância da escola, alguns estudantes mapearam ali no local que eles tiveram que andar até 30 minutos até a escola, andando, passando por locais de risco, né, locais que já tinham acontecido deslizamento, locais com acúmulo de lixo. O acúmulo de lixo, né, em locais inadequados do bairro também foi um problema, foi bastante mapeado. Né, vários locais onde acabam se tornando os pontos viciados, né, onde as pessoas vão lá, descartam o lixo e aquilo fica, né, atraindo insetos, sendo vetores de doença depois. Basicamente foi esses os principais problemas mapeados que a gente conversou. Você falou que você aplicou inicialmente, né, fez um curso com a presença de estudantes, né, o pessoal entre 14 e 17 anos, mas você também fez um questionário voltado assim, para a população. Quantas pessoas, ao final, participaram desse sistema de informação? Essa foi a segunda etapa da pesquisa. Nós fizemos o mesmo questionário, né, de planejamento de bairro que a gente aplicou com os estudantes, com a plataforma Maptionaire, nós fizemos para a cidade toda. A gente mudou o questionário, na verdade fizemos outro questionário para a cidade de Guarulhos, perguntando sobre a rotina diária do cidadão. Então, onde que é a casa, onde que ele trabalha, onde ele leva os filhos para a escola, onde costuma comprar alimentos, onde faz atividade física e aonde que ele observa, né, falta de água, de energia, desperdício de água e energia, que também é um ponto importante, porque a gente sabe que existem vazamentos, existem vários outros problemas, né, onde ele costuma comprar os alimentos, que tipo de alimentos frescos, né, se só frutas e verduras, se carne, se outro tipo de alimento, qual que é o meio de transporte para chegar da casa dele até o mercado ou a feira, e sugestões para melhorias, né, no acesso a alimentos. A gente perguntou se eles sugeririam áreas para colocar hortas urbanas e outras feiras livres. A gente já tem sabe, né, que existem cerca de 100 feiras. Na época que eu acessei o Guarugel, tinha um mapinha com 100 feiras, 99 feiras livres que já existem em Guarulhos. As pessoas que responderam sugeriram mais 100 pontos de feiras. Foram 506 pessoas que responderam todas as perguntas do questionário. Eu tive 800 visitas, são pessoas que não foram até o final, né, mas que efetivamente responderam todas as perguntas, foram 506. Também perguntei se eles gostariam de comentar mais alguma coisa, né, sobre a cidade, era uma questão aberta, e aí eles escreveram também sobre transporte, sobre poluição sonora, sobre poluição do ar, são as questões que incomodam os cidadãos, né.
Vocês também fizeram reuniões com a participação de gestores públicos, né? Conta pra gente como é que foi essa reunião, que tipos de gestores participaram, a comunidade estava junto também, quem estava, enfim, coordenando todo esse movimento? A gente teve reuniões, sim, fizemos algumas reuniões locais, depois convidamos as pessoas, os apoiadores mesmo, né? O pessoal da UBS que apoiou a gente, a Secretaria do Meio Ambiente, o Programa Ambienta Saúde, que foi um parceiro nosso, e vários outros também apoiaram em todo esse processo, dialogaram com a gente. Então, como o meu projeto estava muito ligado com o Resnexus, alguns eventos, não lembro exatamente todas as datas agora, mas eles foram em 2018, fizemos alguns encontros para apresentar os resultados. Então, apresentamos, né, para esses gestores que eu falei. Teve também o Fórum do Lixo Zero, que eu apresentei esse projeto. Teve também, a gente foi convidado pelo SESC aí de Guarulhos para apresentar sobre o nosso projeto, isso foi em 2019. E teve também, eu fui apresentar os resultados do projeto na Câmara Municipal de Guarulhos, a convite de um professor da Unifesp, do professor Humberto Prates da Unifesp, e também fui convidada pela própria Prefeitura, né, de Guarulhos para apresentar os resultados em uma reunião também para eles. Então a gente conseguiu disseminar bastante os resultados, né, com a nossa conversa, tanto com os jovens quanto com toda a população de Guarulhos, conseguimos conversar com gestores, né, disseminar nossos resultados. O meu blog, o meu site tem todos esses resultados abertos para acesso, né, e foi esse o processo, né. Depois do mapeamento, a gente sempre apresenta, conversa com a população, divulga, valida os resultados, ver se é isso mesmo, o que eles acham, se está certo, se teria que corrigir alguma coisa. E como todo esse levantamento, esse mapeamento participativo, em que a população identificou os problemas que ela considera mais relevantes, isso se transformou, por exemplo, em alguma política pública, em alguma mudança, né, no bairro, no Novo Recreio, trouxe algo diferente para a comunidade, ou então, por exemplo, você falou das feiras, né? Realmente, eles têm hoje uma feira no bairro. O que despertou aí, o que estimulou de mudança? Só o fato, assim, né, dos jovens, que eles não participam muito, né? Os jovens em geral, né? Os jovens, as crianças, eles não têm muito acesso a falar como que eles gostariam de um bairro, né? A gente sabe aqui que no Brasil não tem muito essa cultura da gente ouvir o jovem e ele falar o que ele pensa sobre o planejamento urbano. Só esse processo deles externalizarem, né, o que eles gostariam de ter para o futuro já é um processo de empoderamento. Ele já sente ali que, nossa, eu posso querer isso, eu posso comunicar isso, né? Eu posso estar em contato com pessoas que podem me ajudar. As ações, as propostas, né, a gente criou uma lista de propostas e elas foram disseminadas, mas ainda não teve alguma transformação no bairro. Até hoje eu não fiquei sabendo, né, se agora tem uma feira lá, por exemplo, porque demora, porque aí para você sair, né, do processo de mapeamento, gerar as propostas, isso se integrar na política pública, é um processo um pouco mais lento, né? Precisa mudar algumas questões do planejamento, e são várias as barreiras assim que a gente conhece. Mas esse é o começo, né? É mapear, disseminar, conversar com as pessoas, realmente mostrar o que precisa para aquele lugar que a gente está estudando, né? Ou trabalhando. Então, eu acho que você tinha citado que houve ali uma reunião em que participaram, né? O poder público por meio dos gestores, a população, os pesquisadores. O poder público, ele se comprometeu de alguma forma em analisar todos esses problemas que foram levantados? Houve aí um comprometimento ou não? Teve, na conversa, na minha apresentação, eles gostaram muito dos resultados, né, porque a percepção das pessoas, muitas vezes o poder público nem sabe o que realmente está precisando. Daí a importância de um processo de mapeamento participativo para mostrar o que é necessário.
meu projeto, quando teve essa reunião, ele acabou. Eu não tive mais financiamento, então nós acabamos, assim, as nossas ações se encerraram ali. A gente acabou o projeto, a gente fez o mapeamento, fez a divulgação, fez a apresentação para a comunidade, mas não tivemos mais uma continuidade, né? O projeto, tanto o ResNexus quanto a minha pesquisa acabou. Então a gente não consegui mais trabalhando em Guarulhos, sabe? E você falou assim que Guarulhos participou do ResNexus, que inclui outras 2 cidades no mundo, que é Kampala e Sófia. Vocês chegaram aí, pesquisadores, a se reunir para poder comparar o levantamento que vocês fizeram, esse mapeamento? Chegaram a alguma conclusão? A gente se reuniu, a gente teve alguns encontros aí dentro da pesquisa mesmo, e conversamos, né, como são as diferentes as realidades, né, de Guarulhos, de Kampala e de Sófia. As cidades, assim, em termos de tamanho, elas são parecidas, né, mais ou menos o mesmo número de habitantes, mesma área, mas os problemas são bem diferentes, né? Então, assim, o tipo de necessidades de Guarulhos é diferente do tipo de necessidades que os cidadãos de Kampala ou de Sófia sentem, né? O clima é diferente, a cultura é diferente. Então, assim, foi muito interessante analisar como que essa sustentabilidade urbana, ela se apresenta de formas diferentes para cidades que que vivem outras realidades, né? Mas a gente fez, sim, essas reuniões para comparar. E teve alguma coisa que particularmente em Kampala ou em Sófia chamou a sua atenção, né? Alguma característica mesmo dessas cidades que chamou a sua atenção quando a gente compara essas realidades diferentes da África e da Europa, né, do leste europeu, aqui com Guarulhos, com o Brasil, por exemplo? Olha, particularidade, assim, nessas cidades, na verdade, assim, as necessidades, elas são diferentes. Por exemplo, em Guarulhos, teve problemas com mobilidade, talvez um pouquinho mais do que problemas do que na África, teve problema de acesso a alimentos. Então, lá o foco foi um pouquinho diferente de Guarulhos. Teve, sim, né, em Guarulhos, acesso a alimentos, foi uma questão debatida, mas na África foi também acesso a alimentos, só que foi diferente, a intensidade dos problemas, né? Em Sófia também foi focado mais em alimentos, um pouquinho menos, talvez, na questão da mobilidade. Mas teve pequenas variações, né, entre as variáveis, os indicadores socioambientais que a gente usou nesse projeto, mas foram os mesmos, né? Só que cada população tem uma necessidade diferente mesmo, né? Então, Guarulhos foi mais a questão da mobilidade, de se sentir incluído, né? Também na cidade, o Novo Recreio, né, por exemplo, eles sentiam a necessidade de serem incluídos na cidade de Guarulhos. Eles se sentem excluídos por conta da distância, por conta da mobilidade. Não foi esse problema que a gente observou nos outros locais, foram outros tipos, né? É isso que eu estou querendo dizer. Certo. E assim, na sua opinião, né, como pesquisadora, né, pós-doutora, depois de ter feito todo esse trabalho, de ter tido um contato direto com os estudantes, ter tido um contato direto com a comunidade, na tua opinião, qual que é o legado que deixa para o Novo Recreio e para Guarulhos também esse sistema de mapeamento participativo? Qual o legado de uma forma geral? Eu acho que o principal é a nossa atuação junto com os participantes do processo, é deixar claro para eles que eles podem participar das decisões, né, do projeto de planejamento urbano do local que eles moram. Às vezes, nós, não só eles, não só os Guarulhos, né, nós mesmos como cidadãos, a gente não se sente parte disso, né, a gente não se sente capaz de influenciar esse processo de planejamento urbano. Essa ferramenta é só uma ferramenta, mas ela mostra que a nossa opinião importa e, na verdade, ela é mais importante do que os dados que já existem por aí, porque nós, os cidadãos, sabemos o que de fato importa para melhorar o lugar onde a gente vive. A gente sabe da nossa rua, né? A gente sabe do nosso bairro, a gente sabe como seria o melhor acesso para chegar até a escola do filho, quais são os problemas que a gente enfrenta até lá, se a gente vai a pé, se a gente vai de carro. E o principal é isso, nós devemos orientar, o cidadão deve orientar o planejamento urbano, e não o contrário, assim, não o governo vai ditar como que tem que ser feita a cidade. Não é isso, é o cidadão que tem que falar como que deve ser planejada a cidade. O importante, então, é participar. Isso, exatamente.
É isso aí, então. Olha, Carolina Carvalho, eu agradeço a sua entrevista, foi bastante esclarecedora, deixou uma mensagem importantíssima para o cidadão guarulhense, né? Em especial para as pessoas que moram ali no bairro do Novo Recreio, mas eu acho que isso se estende para Guarulhos inteira. A gente, enfim, é a Câmara Municipal, e é o lugar onde eles podem justamente dar essas sugestões e cobrar essas iniciativas. Parabéns pela pesquisa. Obrigada. Bom, então, gente, chegamos ao fim do ponto de vista. Você, telespectador internauta, continue acompanhando a nossa programação e você também pode deixar aí a sua sugestão, fazer a sua observação, a sua crítica, por meio do nosso e-mail pontodevista@guarulhos.sp.leg.br e também participar da construção do nosso programa e também da cidade, né? Então, gente, até a próxima.